Por que tantos acidentes? Por que muitos homicídios? Por que muitos suicídios? Estas e outras perguntas poderei responder ao longo da minha explanação. Nós estamos a ver num mundo complexo, um mundo com muitos problemas, um mundo onde homens e mulheres se estressam de forma repetida. E alguns optam por tirar a sua própria vida por via do suicídio ou homicídio. Então, de acordo com a palavra de Deus, o que é que nós temos a dizer? O livro de Êxodo, capítulo 20, diz algo aqui de extrema importância. Nós encontramos aqui a lista dos 10 mandamentos de Deus, dando-nos orientações daquilo que nós devemos e não devemos fazer. No livro de Êxodo, capítulo 20, verso 13, a Bíblia diz: não matarás. Quando se fala em matar, está-se a falar de tudo aquilo que está ligado em tirar a vida, principalmente a vida do ser humano, a vida do homem igual. Independentemente de ser bom ou mau, a Bíblia está a dizer que não pode matar. E nós estamos a ver num mundo onde homens e mulheres até às vezes decidem tirar a sua própria vida. O conselho de Deus, amados irmãos, é este: não matarás. Algumas pessoas, quando perdem os seus namorados, tomam a decisão de tirar a sua própria vida, cometendo assim o suicídio. Algumas pessoas, quando são traídas, acabam tomando a decisão de tirar a vida da pessoa que traiu. Amigo, o mundo tem tanta gente. Traíram-te, tome a decisão de partir para outra pessoa. Parta para outra pessoa. E eu não estou a encorajar a traição. Não. Você não pode cometer o suicídio, tirar a vida da outra pessoa, porque alguém traiu você. A Bíblia diz não pode matar. Você não pode ter problemas com Deus porque alguém te traiu e você precisa de tirar a vida desta pessoa. Eu tenho ouvido algumas pessoas que têm dito o seguinte, que não, você é minha vida, você é tudo na minha vida. Algumas vezes isso não constitui a verdade. Eu tenho dito que os homens às vezes mentem muito, as pessoas mentem. Um jovem, quando quer uma namorada, às vezes usa palavras que nem existem. Eu já ouvi alguns que diziam o seguinte: eu vou te dar o mundo, basta você me aceitar, eu vou te dar o mundo inteiro. É possível isso? Você dar o mundo inteiro, dar o mundo inteiro a uma pessoa, com todos os talhões das pessoas que lá estão, você leva e entrega a uma pessoa? É possível isso? Uma pessoa que até às vezes nem terem não tem, mas quer dar o mundo a alguém. Vou te levar para a lua. É assim como os jovens mentem e acham que mentir é ser romântico. Vou te levar para a lua. Uma pessoa que nem avião subiu, nunca subiu o avião e está a prometer dar a alguém a lua. Não é correto. E a Bíblia diz também para não dizer falso testemunho contra o teu próximo. Não pode mentir. E há jovens que assim fazem, mentem. Então, o primeiro apelo é este: precisamos de evitar cometer o suicídio e o homicídio. Nós estamos num mês conhecido como Setembro Amarelo, não é? O mês amarelo, que é o Setembro Amarelo. É um mês que acontecem muitos suicídios, acontecem muitos homicídios. Não só. Eu li um livro intitulado Resgatado do Reino das Trevas, escrito por Gabriel Estevão Guilherme. É um jovem que era satanista, de alto escalão, e ele já deixou de ser satanista, deu o seu testemunho. O seu testemunho encontra-se lá no YouTube. Eu poderia partilhar aqui alguns links neste canal para vocês verem o testemunho dele. Ele tem um livro escrito. Eu tenho este livro que fala de muitas coisas importantes que eles faziam lá, as leis e as coisas que eles determinaram que na verdade poderiam acontecer no mundo que estamos a viver. Naquele livro, há uma parte que estava escrita assim: é no mês de setembro que eles decidiram, na verdade, eles decidiram que o mês de setembro fosse um mês de sacrifício em massa, através de suicídios, através de homicídios e através de acidentes. A maior parte dos acidentes que estão a acontecer na via pública não são acidentes normais, são acidentes que anjos caídos, como estava escrito no livro, anjos caídos têm estado a insinuar homens e mulheres, a pisar forte só no acelerador e criam aquilo que nós chamamos de acidente. E claro que em todos os meses acontecem acidentes, em todos os meses, mas o mês de setembro tem sido o principal. O mês de setembro tem sido o mês principal para essa questão dos acidentes. Carros colidem um com o outro e vidas humanas têm sido perdidas. Façam uma análise todos vocês. Observem o que tem sido publicado nas mídias sociais. Vocês podem perceber que em quase todos os países do mundo estão a acontecer acidentes de forma repetida ou repetitiva e em massa. Em Moçambique estão a acontecer muitos acidentes. Algumas vezes as pessoas acabam não compreendendo por que estão a acontecer os acidentes, mas possivelmente seja por causa desta decisão que eles tomaram lá nas sociedades secretas para poder fazer acidentes, cometer acidentes
em massa, criar acidentes em massa. Quando falo de sociedades secretas, estamos a falar de quê? De quais sociedades? Estamos a falar das sociedades como Illuminati, Caveiras e Ossos, Rosa Cruz. São várias sociedades que estão a serviço de um único Deus, que é Satanás. Essas sociedades todas, a maçonaria e tudo mais, por mais que apareçam com um figurino bonito, com palavras bonitas, todos esses estão a serviço de Satanás. E a maior parte desses que se encontram nessas sociedades já não querem fazer parte dessas sociedades. Lá há músicos, políticos, a maior parte de presidentes que governam os países pertencem a essas sociedades secretas. E uma das grandes provas para você perceber que esses líderes por aí vai pertencem a essas sociedades secretas é o fato de dirigirem mal as pessoas a quem eles dirigem. Quando nós estivermos numa nação, não é? Líderes que têm desejo e gostam de ver pessoas a morrer, por aí vai, mostra claramente que está a serviço do sistema das sociedades secretas, está ao serviço das sociedades ocultas, e eles devem cumprir com o que são ditos lá. Se não cumprir, eles mesmos são executados. Vão ler este livro. Eu li neste livro e acabei percebendo que, na verdade, é assim que as coisas acontecem. E se no mundo há muitas mortes, há muitos acidentes, possivelmente seja por causa desse plano que eles mesmos cunharam. Então, como filhos de Deus, nós precisamos de tomar providência disto. Os acidentes que estão a acontecer hoje são, na sua maioria, acidentes não naturais. São acidentes planificados, e é para existir o que chamamos de sacrifício em massa. O mês de dezembro também acontecem acidentes, não é? Quando as pessoas estão a sair dos seus locais de trabalho, às vezes estão a sair de um país para o outro. Há pessoas que trabalham fora do país, então estão a sair de fora do país para o seu país de origem, para passar as festas com a família, e vejam que naquele mês também acontecem muitos acidentes. Volto a repetir, não é só no mês de setembro que acontecem os acidentes. Em todos os meses acontecem os acidentes, mas o mês de setembro é um mês que, de acordo com aquele livro, diz que é um mês que foi cunhado para que houvesse sacrifícios em massa. Vocês se lembram que foi no mês de setembro, no dia 11 de setembro de 2001, que aconteceu aquele grande massacre nos Estados Unidos da América, com a destruição daquelas duas torres gêmeas na América? Lembram? Quantas pessoas que estavam naquele local que perderam a vida? Naquele grande início do terrorismo, não é? E nesse livro também diz que o terrorismo é uma guerra religiosa, cultural, política e econômica, que tem como objetivo principal de reduzir a massa popular, principalmente das pessoas que vivem na África e na Ásia, porque são esses dois continentes mais populosos do mundo. Está escrito lá, e nós temos visto isso a acontecer no mundo que nós vivemos. Muitas pessoas têm sido executadas, cristãos têm sido mortos. E eu às vezes não vejo qual é a necessidade de alguém decidir pegar numa faca, numa arma, tirar a vida de uma pessoa que diz que acredita numa coisa. Onde está aí a liberdade de consciência e a liberdade religiosa quando alguém faz isso? Porque está a obrigar a pessoa a seguir uma religião que a pessoa simplesmente não quer. Nós temos o que se chama de Declaração Universal dos Direitos do Homem, que diz que o ser humano é livre de escolher a religião que quer. Mesmo a nossa Constituição diz isso. O ser humano é livre de consciência. O ser humano é livre de expressão. Mas muitas vezes não é isso que nós vemos já acontecer. Não é? Numa das ocasiões participei de uma entrevista onde dizíamos nós que, por ocasião da imposição do decreto dominical, as pessoas vão sofrer a grande tribulação, sofrerão a perseguição. E isso chamaríamos nós de liberdade de consciência ou liberdade religiosa, quando alguém decide perseguir a outra pessoa porque escolheu seguir uma religião diferente? Não faz nenhum sentido. E veja que as pessoas são perseguidas por uma simples razão, porque não querem guardar o que o sistema papal vai orientar. As pessoas são obrigadas a guardar o domingo. Então, há um grupo que não vai aceitar, quer guardar aquilo que a Bíblia diz. E como consequência, as pessoas devem ser perseguidas. Faz sentido isso? Não faz nenhum sentido. Então, amados amigos, estamos sim no mês de setembro, conhecido como Setembro Amarelo. Muitos suicídios estão a acontecer, muitos homicídios estão a acontecer, muitos acidentes estão a acontecer. Como filhos e filhas de Deus, precisamos tomar providência. Oremos pelas pessoas. Até um texto no livro de Naum, capítulo 2, verso 4, que diz assim: os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas, o seu parecer é como de tochas, correrão como relâmpagos. Por outras palavras, a Bíblia está a dizer que nos dias que correm, existiam de facto carros que correm a alta velocidade. No passado as pessoas se locomoviam a cavalo, através de jumentas, por aí vai, mas nos dias que correm nós temos os veículos que nos levam em curto tempo para o lugar onde nós desejamos. Temos aviões e isso foi bom. Este desenvolvimento tecnológico foi bom, porque até o livro de Daniel também diz isso, Daniel capítulo 12, verso 4, que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. E isso faz parte deste processo
É verdade que a Bíblia não fala só da ciência no sentido tecnológico, mas fala da ciência no sentido bíblico. O conhecimento das profecias bíblicas, na verdade, se multiplicaria, como a Bíblia nos ensina. Deus abriria a nossa mente para entender as profecias do livro de Daniel, tanto como do livro de Apocalipse. E é o que nós estamos a ver hoje. Existem pessoas que simplesmente interpretam mal o livro de Apocalipse e Daniel, mas a Bíblia é clara em dizer que, de facto, o conhecimento bíblico aumentaria. E a Bíblia se interpreta por si mesma. Então, a partir deste verso, conseguimos compreender que a questão dos carros que aqui se menciona era uma referência também daquilo que nós estamos a ver hoje. Nós hoje temos carros muito rápidos e estes carros naquelas velocidades que levam, aí é difícil porque se colide a pessoa morre. E nós estamos a ver não só esses veículos particularizados que correm desta forma, nós temos mesmo os carros que transportam as pessoas. Nós temos visto os transportadores a andar a uma velocidade de foguete. Imagina quando colide este carro, acham que sobram vidas humanas? Simplesmente morrem. E a Bíblia diz que na verdade haveria esta colisão. Então nestes últimos dias estamos a ver muitos acidentes, principalmente nesse mês de setembro. Estão a acontecer muitos acidentes e vidas humanas estão sendo perdidas nesses acidentes. O meu apelo a todos nós, precisamos de andar com muita prudência na via pública. Porque de acordo com o livro de Gabriel, eu percebi que esses acidentes, eles planificam para que haja esse sacrifício em massa. Então nós temos que orar para que o Senhor Deus nos proteja, para que se evitem esses acidentes. Antes de sair de casa, coloque-se de joelho, peça a proteção de Deus pelo caminho, para que esses anjos mãos não te ataquem. Eu não estou a dizer que quando Deus permitir não acontece. Não, Deus permite às vezes que as coisas aconteçam. Mas há situações que o Senhor Deus, quando você invoca pela presença dele, ele vai te acompanhar. Antes de pegar uma corda para tirar a sua própria vida, coloque-se de joelho, peça a Deus e diga: Deus, eu já peguei nesta corda aqui, eu preciso de tirar a minha vida agora. Estou a pedir para o Senhor acelerar este processo. E você há de perceber que quando você terminar a sua oração, há de perceber que no final das contas, você nem vai ter coragem de fazer isso. Não é? Eu falei de forma irônica, mas estou a dizer o seguinte: quer cometer suicídio ou homicídio, peça a Deus para te ajudar a tirar essas ideias, porque não é o melhor caminho a se seguir. E a Bíblia já diz aqui: não matarás. Veja que esses caminhões, esses carros que colidem na via pública, muitas vezes aquilo tem acontecido porque os seus patrões às vezes fizeram pactos diabólicos para que existissem esses acidentes, porque quando eles acidentam, recebem mais caminhões, recebem mais carros, para poder engrossar o número da sua frota de caminhões, não é? É o que tem estado a acontecer. Então, amados amigos, Setembro Amarelo não é para que haja mais mortes. Nós temos que clamar a Deus para que possa proteger a todos os seus filhos. Reflitam nesta mensagem. Tem lá o espaço dos comentários, coloquem lá os vossos comentários, se tiverem perguntas, se tiverem sugestões de tópicos que gostariam que eu pudesse trazer aqui, vocês também podem colocar lá tópicos que vocês têm dúvidas, vocês podem colocar lá nos comentários e eu poderei tomar a providência de trazer aqui algumas ideias e ilações muito importantes relativas a esses tópicos. Que o Senhor Deus possa abençoar a cada um de vocês. Até a próxima.